Nos últimos dias, a história de Sandra Hemme tomou conta de vários noticiários. Sandra é a mulher que teve a maior pena de prisão por uma condenação injusta em todos os Estados Unidos. Ao todo, ela ficou mais de 43 anos presa por um crime que não cometeu. Sandra não conhecia a vítima, não havia provas e nem evidências físicas que a ligasse ao crime, mas mesmo assim, ela foi presa e condenada. Mas como isso aconteceu? Nesse vídeo, eu vou contar com detalhes de como Sandra Hemme foi parar na prisão e ficou mais de 4 décadas presa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Sandra Hemme. Um caso que teve uma enorme repercussão lá nos Estados Unidos porque a Sandra foi uma mulher que ficou condenada injustamente por mais de 40 anos. Pessoal, esse caso ficou longo, cheio de detalhes, inclusive eu menciono outros casos que a polícia achou que tinha uma relação com o caso da Sandra. Casos esses que, se eu não me engano, eles são inéditos aqui no YouTube Brasil. E aproveitando, eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo aqui todos os dias, que estão me ajudando a dar engajamento aqui no canal, dos vídeos que eu estou postando todos os dias. Isso tem me ajudado bastante aqui e eu agradeço de coração a todos vocês. Bom, agora vamos para o caso e se gostarem do meu conteúdo, deixa aquele like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para entendermos melhor o caso Sandra Hemme, primeiro precisamos entender sobre o caso de Patricia Jeschke, que também é uma das figuras centrais dessa história. Na manhã do dia 13 de novembro de 1980, Patricia Jeschke, uma secretária de 31 anos, não compareceu ao seu trabalho na biblioteca da cidade de St. Joseph. St. Joseph é uma cidade localizada no estado do Missouri, nos Estados Unidos, que hoje possui uma população estimada em 72 mil habitantes. Como Patricia não compareceu ao seu trabalho na biblioteca, Dorothy Elliott, a diretora do local, ficou preocupada. Patricia não costumava faltar ao trabalho, e se fosse esse o caso, ela certamente teria avisado com antecedência. Dorothy ligou várias vezes para Patricia, mas nenhuma de suas ligações foram atendidas. Isso fez com que a preocupação dela aumentasse, e desse modo, ela decidiu ir até a casa da mulher. Ao chegar no local, Dorothy viu o carro de Patricia estacionado na frente, mas se deparou com a casa toda trancada. Ela chamou por Patricia várias vezes, mas assim como as suas ligações, os seus chamados também não foram atendidos. Dorothy então ligou para a mãe de Patricia, Helen McLaughlin. Ao telefone, Dorothy explicou toda a situação a Helen e disse estar preocupada, pois não tinha conseguido falar com Patricia. Helen foi rapidamente até a casa da filha, e ao ver que a casa estava toda trancada e a sua filha não respondia, ela decidiu, com a ajuda de Dorothy, quebrar uma janela para entrar no imóvel. Isso foi por volta da 1 da tarde, e quando as duas conseguiram entrar na casa, se depararam com o corpo nu de Patricia ao lado da cama. Helen ficou transtornada com o que viu, enquanto que Dorothy, apesar de estar muito abalada, conseguiu ligar para a polícia. Com a chegada dos policiais, eles puderam constatar que Patricia estava com um ferimento na parte de trás da cabeça e havia um fio de telefone em volta do seu pescoço. Os policiais constataram também que não havia sinais de arrombamento e nem de entrada forçada na casa. Isso indicava que ou o criminoso era um conhecido da vítima e tinha acesso ao local, ou a vítima foi surpreendida enquanto abria a porta da casa. Uma perícia foi realizada na casa e foi descoberto que uma luta havia acontecido no local, indicando que Patricia lutou por sua vida. A bolsa de Patricia estava faltando. Os policiais procuraram por toda a casa, mas não encontraram. Provavelmente, o criminoso havia levado. Na casa, os policiais encontraram um fio de cabelo que não pertencia à vítima. Após a perícia, o corpo de Patricia foi levado para uma autópsia que constatou que ela foi vítima de relações forçadas e que também sofreu diversos ferimentos na região da cabeça e teve inúmeras perfurações em seu corpo ocasionadas por um objeto pontiagudo com lâmina, provavelmente uma faca. A causa do óbito foi devido à vítima ter sido sufocada com um fio de telefone,
Mas mesmo que ela não tivesse sido sufocada, ela teria falecido por conta de uma hemorragia devido às perfurações em seu corpo. A autópsia constatou ainda que Patrícia estava sem vida há mais ou menos 14 horas. Lloyd Pesley, um oficial de polícia da época, ficou no comando das investigações, e uma recompensa no valor de $1.000 foi oferecida pelos pais de Patrícia para qualquer pessoa que tivesse informações a respeito do crime. No total, a polícia verificou mais de 200 pistas referentes ao caso. Em conversa com vizinhos, os mesmos disseram que não ouviram nenhum barulho estranho vindo da casa de Patrícia. A única coisa que eles viram foi que no dia do crime havia uma caminhonete branca parada em frente à casa da vítima. Os policiais perguntaram se eles sabiam a placa da caminhonete, mas eles disseram que não. Pouco tempo depois, foi levantada a teoria de que o crime que vitimou Patrícia estava conectado ao caso de Roger Atkinson e Rosie Burkhardt. Em resumo, Roger Atkinson e Rosie Burkhardt eram um casal de amantes que foram vítimas de um crime brutal. Esse crime ocorreu em uma sexta-feira à noite, do dia 12 de setembro de 1980. Roger e Rose estavam hospedados no Amana Holiday Inn e foram surpreendidos por alguém com um machado enquanto dormiam. O quarto em que eles estavam virou um verdadeiro cenário de filme de terror, e muitos policiais que trabalharam no caso na época disseram que o que viram no quarto foi a coisa mais horrível de suas vidas. O crime ocorreu na cidade de Williamsburg, no estado do Iowa, e até hoje, apesar das inúmeras teorias, a identidade do responsável por esse crime permanece desconhecida. Agora, sobre a possível conexão entre o caso de Patrícia e o caso de Roger e Rose, as autoridades disseram que não há evidências que liguem os dois casos. Quase um mês depois, em 5 de dezembro de 1980, a polícia prendeu Joseph Patrick Wabsky e Sandra Lynne Hemme. Joseph foi acusado de ser o autor do crime, enquanto que Sandra foi acusada de ser cúmplice e de ocultar conhecimento sobre o crime. Nessa época, Sandra tinha 20 anos e vinha tendo uma dura batalha contra doenças mentais. Ela estava fazendo tratamento em um hospital psiquiátrico depois de ter usado entorpecentes, algo que tinha agravado a sua condição mental. Sandra, desde muito nova, teve uma vida bem conturbada. Com apenas 13 anos, ela tentou tirar a própria vida, e após isso, passou 6 anos internada em instituições mentais. Nesse meio tempo, ela ainda tentou tirar a própria vida mais 4 vezes. Ela também se envolveu em um relacionamento e teve uma filha. De acordo com fontes, Sandra conheceu Joseph em uma das instituições mentais em que ela esteve internada. No dia 25 de novembro de 1980, alguns dias antes de ser presa, Sandra se envolveu em uma confusão com a polícia depois de ter ameaçado um policial com uma faca. Na ocasião, ela foi detida, mas não chegou a ficar muito tempo presa. Não se sabe ao certo como aconteceu, ao menos eu não encontrei nas fontes, mas nesse período em que Sandra foi presa e depois liberada antes de ser presa novamente, ela conversou com alguns detetives e deu informações a respeito do crime contra Patrícia Jeschke. Sandra disse aos detetives que em 12 de novembro, um dia antes do crime, ela pegou carona com 2 pessoas chamadas Joe e Pat. Pat, no caso, era Patrícia Jeschke e Joe era Joseph Patrick Wabsky. Segundo Sandra, no meio dessa carona, Joseph levou Patrícia até a casa dela e entrou na casa junto com Patrícia, enquanto que Sandra ficou no carro esperando. Sandra disse que algum tempo depois, Joseph saiu da casa e voltou para o carro com as mãos cheias de sangue. Joseph teria olhado para Sandra e dito: "Eu acabei com aquela vagabunda." E depois ele ameaçou Sandra dizendo que, se ela contasse sobre aquilo para alguém, ele também acabaria com ela. Ao ouvirem isso, os detetives decidiram verificar mais a fundo para saber se aquela história era verdade. Eles então decidiram ir atrás de Joseph Wabsky, o suposto responsável pelo crime. Nesse meio tempo, Sandra foi liberada pela polícia e intercalava entre o hospital psiquiátrico e a vagar pelas ruas. No dia 5 de dezembro de 1980, como já dito antes, Sandra Hemme e Joseph Wabsky foram presos. Daqui em diante, as coisas ficam meio confusas e uma série de fatores contribuem para que Sandra Hemme seja presa e condenada por um crime que não cometeu. Logo após a prisão de Sandra e Joseph,
Os detetives decidem levar Sandra até o bairro em que ficava a casa de Patrícia. Segundo os detetives, Sandra apontou para a casa correta e ainda deu detalhes sobre o crime. No entanto, o advogado dela contestou essa afirmação dos detetives na época e disse que Sandra foi forçada a isso e, na verdade, não tinha muita noção de onde Patrícia morava. Já Joseph Wabski negou o crime e disse que não conhecia a vítima. Ele admitiu que conhecia Sandra, dizendo que a conheceu enquanto se tratava em uma ala para dependentes químicos em um hospital psiquiátrico, mas negou que deu carona para ela no dia 12 de novembro. Isso não convenceu os policiais. Joseph Wabski tinha uma longa ficha criminal. Um dos crimes, inclusive, foi por agressão a policiais no ano de 1977. Na época do crime, ele estava morando em uma casa de recuperação já fazia alguns meses. Os detetives questionaram Joseph sobre onde ele estava em 12 de novembro, já que ele afirmou não ter dado carona a Sandra e nem ter cometido o crime. Joseph disse que estava trabalhando em Topeka, no estado do Kansas, e que haviam testemunhas que poderiam comprovar o seu álibi. Quando os policiais foram até Topeka, 3 testemunhas e registros comerciais comprovaram que, de fato, Joseph estava lá trabalhando quando o crime ocorreu. Uma outra coisa era que o veículo de Joseph não batia com a descrição do veículo dada pelos vizinhos de Patrícia. Joseph nunca teve uma caminhonete branca. Com isso, Joseph foi libertado e, devido a todo o transtorno que passou, ele disse que iria processar a polícia. Já Sandra Remy continuou presa. Ela chegou a mudar a versão dela, dizendo que no dia do crime entrou na casa junto com Joseph e Patrícia, sendo que antes ela disse que ficou esperando no carro. Nessa nova versão, Sandra afirmou que presenciou todo o crime e que até tentou evitá-lo, mas por Joseph ser muito mais forte que ela não conseguiu. A essa altura, os policiais já não acreditavam mais nas palavras de Sandra, e como Joseph tinha um bom álibi e já havia sido liberado, toda a culpa do crime caiu sobre ela. Nos dias posteriores, Sandra foi interrogada intensivamente. Ela deu inúmeras versões conflitantes. A sua mente, que já era toda bagunçada, estava ainda pior, e por fim ela acabou confessando o crime. Em 10 de dezembro, Sandra Remy foi acusada formalmente pelo crime contra Patrícia Jeschke. Mesmo que as autoridades não tivessem nenhuma prova física que ligassem Sandra ao crime, eles decidiram mantê-la presa devido às declarações dela. O namorado de Sandra, na época, chegou a depor em favor dela. Ele disse aos detetives que no dia do crime, ele buscou Sandra no hospital psiquiátrico, passou um tempo com ela, depois a levou para a casa dos pais dela e no dia seguinte a buscou e levou ela de volta para o hospital. Sendo assim, não teria como Sandra ser a responsável pelo crime. Contudo, esse depoimento do namorado de Sandra não serviu de nada para os policiais, e ela continuou presa. No dia 18 de dezembro, Sandra teve a sua audiência preliminar. Nessa audiência, quando questionada pelo juiz responsável sobre o que aconteceu no dia do crime, Sandra, meio confusa, responde que tirou a vida de Patrícia. O juiz pediu detalhes do crime, e Sandra disse que bateu na cabeça de Patrícia com muita força. O juiz pede mais detalhes, ao passo que Sandra diz que não se lembra de muita coisa daquela noite porque ela estava dopada. Ao ser questionada como ela conhecia Patrícia e como foi parar na casa da vítima, Sandra diz que não sabe ao certo e que talvez Patrícia tenha dado uma carona para ela. Ao ver que as declarações de Sandra estavam confusas, o juiz achou melhor que a audiência tivesse um recesso por alguns minutos. O recesso durou cerca de 20 minutos, e ao retomarem a audiência, o juiz perguntou para Sandra se a memória dela estava melhor. Sandra respondeu que sim, e então o juiz a questionou novamente sobre como ela conheceu Patrícia. Sandra disse que Patrícia lhe ofereceu carona até Kansas City, enquanto ela estava vagando pelas ruas. Kansas City era a cidade em que os pais de Sandra moravam na época. De acordo com Sandra, as duas passaram em uma loja de alimentos e depois foram para a casa de Patrícia. Sandra disse que, ao chegar em casa, Patrícia colocou alguns alimentos sobre a mesa e depois disse que iria até o banheiro. Quando Patrícia retornou, Sandra a atacou. O juiz perguntou por qual motivo Sandra atacou Patrícia
já que havia acabado de conhecê-la, e Sandra disse que foi por causa de um desentendimento envolvendo entorpecentes. O pai de Patrícia, Earl McLaughlin, que estava presente na audiência, contestou isso e disse que a filha dele jamais fez uso de entorpecentes. Sandra finalizou o seu depoimento dizendo que atacou Patrícia com uma faca de caça e ainda usou o fio do telefone para sufocá-la. Isso batia totalmente com o que foi encontrado na cena do crime. Mas, obviamente, Sandra sabia de tudo isso, porque conversou várias horas com os detetives, que inclusive mostraram diversas fotos da cena do crime para ela. Além disso, de acordo com algumas fontes, no período de recessão, o próprio advogado de Sandra, Dale Sullivan, disse para ela mencionar o fio de telefone, pois assim a história ficaria mais aceitável. Ao fim da audiência, Sandra se declarou culpada pelo crime e o juiz acatou. Ela fez isso como parte de um acordo para evitar ir a júri com o risco de ser condenada à pena capital. Sandra Remy foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional por 50 anos. No Natal, Sandra escreveu uma carta para sua mãe dizendo que pensava ser inocente, mas que ao mesmo tempo poderia ser culpada. Ela disse que estava doente e que desejava não estar mais viva. Nessa mesma carta, ela pediu à sua mãe para que cuidasse de sua filha. A verdade era que, além da confissão conflitante de Sandra, as autoridades não tinham nada físico contra ela. Inclusive, quando ela foi questionada pelos detetives sobre a bolsa de Patrícia e a faca que ela usou no crime, ela disse que havia jogado a faca em um campo na cidade de Lexington, e a bolsa ela disse que jogou na Interestadual 70. No entanto, quando ela levou os policiais até esses locais mencionados por ela, nada foi encontrado lá. Além disso, Patrícia foi vítima de relações forçadas, e era de conhecimento de todos que o responsável por isso era um homem. Sandra disse inicialmente que foi Joseph Wabsky quem tinha feito isso com Patrícia, mas como já sabemos, isso era impossível, pois Joseph estava a quilômetros de distância do local do crime. Sandra chegou a ser questionada sobre quem de fato era o homem que tirou a vida de Patrícia, mas ela nunca foi capaz de dar um nome. Sandra estava presa. A culpa do crime estava sobre ela, e as autoridades não faziam ideia de quem era o homem envolvido no caso. Agora, vamos para uma outra parte dessa história, uma parte muito importante. Em dezembro de 1980, um homem foi até uma loja de fotografia em Kansas City para comprar uma câmera. Um dos funcionários já tinha visto esse homem na loja antes. Isso porque, em novembro daquele mesmo ano, o homem já tinha ido lá para fazer uma compra, mas o cartão de crédito que estava em posse dele não funcionou. Acontece que o cartão de crédito que o homem tentou usar constava como roubado, e nesse cartão estava escrito o nome de Patrícia. O homem tentou usar o cartão no mesmo dia em que Patrícia foi encontrada sem vida. Esse homem é Michael Holman, um policial de patrulha de 22 anos que trabalhava na cidade de St. Joseph, no Missouri. Ainda em dezembro daquele mesmo ano, Michael disse aos seus colegas da polícia que eles não acreditariam na história que ele tinha para contar a eles. Michael explicou aos colegas sobre como ele ficou em posse do cartão de Patrícia Jeschke. Os colegas de Michael, obviamente, estranharam toda aquela história e decidiram comunicar aos seus superiores. No mesmo dia, a polícia foi até Kansas City para conversar com os funcionários da loja de fotografia mencionada por Michael. Os policiais apresentaram 5 fotos de pessoas diferentes aos funcionários e perguntaram se alguém nessas fotos era familiar. Rapidamente, um dos funcionários reconheceu a foto de Michael Holman, dizendo que ele havia estado lá 2 vezes. O funcionário, inclusive, mostrou um recibo com data que tinha o nome de Michael escrito nele. A partir desse ponto, os policiais decidiram investigar Michael mais a fundo para saber qual era a relação dele com o crime. Foi descoberto que Michael tinha uma caminhonete branca que batia com a descrição dada pelos vizinhos de Patrícia. Michael foi chamado para prestar depoimento e, ao ser questionado sobre onde ele estava no dia do crime, ele disse que havia passado a noite em um motel chamado Woodland Courts, junto com uma mulher chamada Mary, que, segundo ele, era a sua amante. Michael pediu sigilo aos policiais, pois ele era casado e não queria que outras pessoas soubessem que ele tinha uma amante,
pois logo isso se espalharia, e mais cedo ou mais tarde a sua esposa saberia. Os policiais então foram procurar a mulher chamada Mary, contudo, nenhuma Mary foi encontrada. Sobre o cartão de crédito de Patrícia, Michael alegou que o encontrou no chão do estacionamento do motel em que ele ficou com Mary. Ele disse que tentou alterar o nome de Patrícia para Patrick com uma agulha, e depois de usar o cartão, ele o jogou fora. Os policiais perguntaram se foi isso mesmo que ele fez com o cartão e se ele realmente o jogou fora. Michael respondeu que sim. Um fato importante é que o motel Woodland Courts ficava bem próximo da casa de Patrícia. Após prestar depoimento, Michael foi liberado pelas autoridades. No entanto, os policiais não ficaram muito convencidos com a história dele, até porque nenhuma Mary foi encontrada para confirmar o seu álibi. Os policiais então foram até o motel Woodland Courts e, em conversa com os funcionários, foi descoberto que os nomes Michael ou Mary não constavam nos registros do local. Alguns dias depois, Michael foi chamado novamente para depor, e dessa vez os detetives pediram para que ele dissesse o número do quarto que ele ficou no motel e descrevesse com detalhes como o quarto era por dentro. Detalhes esses que ele só saberia se realmente tivesse ficado lá. Michael se recusou a fazer isso, e foi nesse momento que os policiais tiveram certeza que ele estava escondendo algo. Desse modo, as autoridades decidiram manter o Michael detido até que se apurasse se ele tinha alguma ligação com o crime ou não. Michael entrou em contato com um tio dele que era ex-policial, e esse tio entrou em contato com um advogado. Nos dias posteriores, os policiais decidiram focar as suas investigações em Michael, e nessa mesma época, Sandra já estava presa por um crime que não cometeu. Um fio de cabelo de Michael foi coletado pelas autoridades para que uma comparação fosse feita com o fio de cabelo encontrado na cena do crime. O cabelo de Michael tinha características microscópicas semelhantes ao cabelo encontrado na cena do crime, mas só isso não bastava para dizer que ele era o culpado. Em uma busca realizada na casa de Michael, a polícia encontrou alguns cintos femininos que estavam guardados de forma como se estivessem escondidos. Os policiais mostraram os cintos para a esposa de Michael, a questionando se eles pertenciam a ela. A mulher, com um olhar surpreso, disse que não eram dela e que nunca as tinha visto antes. Os policiais, então, decidiram entrar em contato com o pai de Patrícia e, ao mostrarem os cintos a ele, o homem disse que aqueles cintos pertenciam à sua filha, e foi ele quem os deu de presente para ela. Haviam inúmeras evidências que colocavam Michael Holman como o autor do crime, mas ao invés disso, Michael foi apenas acusado de roubo. Michael, em seus depoimentos, negou que tivesse cometido o crime e disse que apenas se aproveitou para subtrair alguns pertences da vítima. Como as autoridades já tinham Sandra Hemme presa pelo crime, parece que a polícia não quis fazer muito esforço para provar que Michael era o verdadeiro culpado. De todos os detetives que trabalharam no caso na época, parecia que apenas um acreditava que Sandra Hemme era inocente, com Michael Holman sendo o verdadeiro culpado. Esse detetive é Lloyd Pesley, o mesmo detetive que ficou no comando das investigações assim que elas iniciaram. Para Lloyd, Sandra não conhecia Patrícia e apenas disse as coisas a respeito do crime como se fosse a culpada, por conta dos seus problemas mentais. Em resumo, Sandra estava no lugar certo e na hora certa para quem queria achar um culpado e encerrar o caso. Apesar de comandar as investigações iniciais e ter certeza que Sandra não era a culpada pelo crime, Lloyd não pode fazer muito, já que o consenso geral era que a mulher havia cometido o crime e ela, inclusive, o confessou. Michael Holman ficou 1 ano preso por ter roubado os objetos de Patrícia e depois foi libertado. Agora, antes de prosseguirmos, eu preciso falar a respeito do caso Mickey Joe West, que é um caso que de certa forma está ligado ao caso de Sandra Hemme. Em 11 de setembro de 1979, Mickey Joe West, com 19 anos na época, saiu de sua casa pela manhã para ir ao trabalho. Mickey trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital psiquiátrico na cidade de St. Joseph. Algumas pessoas disseram mais tarde à polícia que viram Mickey caminhando em direção ao ponto de ônibus que ficava a 4 quarteirões de distância da casa dela.
Essa foi a última vez que alguém viu a mulher. Ao notarem a ausência de Mickey, os colegas de trabalho dela tentaram contato, mas não obtiveram sucesso. Eles então entraram em contato com os familiares da mulher que, após não localizarem ela em lugar algum, foram até as autoridades e reportaram o seu desaparecimento. Nos meses posteriores, as investigações por parte da polícia não deram em nada. Os pais de Mickey até chegaram a oferecer uma recompensa de $10.000 por qualquer informação que levasse ao paradeiro dela, mas mesmo assim, nada surgiu. Foi então que, após a prisão de Sandra Hemme, alguns policiais começaram a teorizar que talvez Sandra tivesse alguma conexão com esse caso. Lembrando que Mickey trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Psiquiátrico de St. Joseph, mesmo hospital em que Sandra se tratava. Para a polícia, havia grandes chances de Sandra conhecer Mickey e de ser a responsável pelo que quer que tenha acontecido com ela. Partindo dessa teoria, alguns policiais foram até Sandra para conversar com ela. Os policiais perguntaram se ela conhecia Mickey, ao passo que Sandra disse que sim. Depois, eles perguntaram se ela sabia o que tinha acontecido com a mulher, ao passo que Sandra também disse que sim. Os policiais então pediram mais detalhes, e Sandra disse a eles que Mickey fazia parte de uma espécie de culto, e que outros membros desse culto haviam tirado a vida dela. Sandra disse também que todos os órgãos internos do corpo de Mickey foram removidos, e depois ela foi enterrada em uma área na zona rural da cidade de St. Joseph. Sandra passou a localização para os policiais de onde supostamente estava o corpo de Mickey. No entanto, após vasculharem toda a área citada por Sandra, nada foi encontrado. É muito provável que realmente Sandra conhecesse Mickey, pois Mickey trabalhava no hospital em que Sandra recebia tratamento, mas qualquer coisa além disso foi pura invenção da mente de Sandra. O caso de Mickey Joe West permaneceu sem solução por mais de uma década. Até que, em 1991, Marvin Lee Irving confessou que a sequestrou e depois tirou a vida dela. Marvin é um ex-policial, criminoso em série e também ex-cunhado de Mickey. Após confessar o crime, ele disse que o corpo de Mickey estava enterrado em um milharal no estado do Kansas. Os policiais foram até a localização passada por Marvin, mas voltaram de mãos vazias. Marvin também confessou ter tirado a vida de outras duas mulheres, sendo elas Patricia Rose e Crystal Simmons. Atualmente, ele se encontra encarcerado no Centro Correcional de Jefferson City, no estado do Missouri, onde cumpre a sua pena de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Esse foi um breve resumo do caso de Mickey Joe West para termos um contexto melhor a respeito do caso de Sandra. Agora, prosseguindo com o caso de Sandra Hemme, em novembro de 1982, ela se retratou da sua confissão e entrou com uma moção para que a sua sentença fosse anulada. Ela afirmou que havia confessado o crime em um momento de fragilidade e que o seu advogado a enganou. Segundo Sandra, o advogado disse para ela que ela cumpriria uma pena de 9 a 13 anos de prisão e que os 50 anos que foram anunciados publicamente eram apenas para deixar a família de Patrícia feliz. Além disso, Sandra disse que não foi informada que ela poderia pedir um exame de saúde mental, que assim provaria todos os problemas que ela tinha. No ano seguinte, 1983, o Tribunal do Condado de Buchanan rejeitou a moção de Sandra. Mas no outro ano, 1984, o Tribunal de Apelações do Missouri anulou a condenação dela. Com isso, um novo julgamento foi marcado. Esse novo julgamento ocorreu em junho de 1985 e durou apenas um dia. Novamente, não foi apresentada nenhuma evidência de que Sandra havia cometido o crime, além de sua confissão inicial que ela já havia se retratado. Mesmo assim, após 3 horas e meia de deliberação, Sandra Hemme foi novamente condenada. 3 semanas depois, Sandra entrou com uma moção para um novo julgamento, mas foi negada. Várias provas e evidências foram escondidas da defesa de Sandra pela promotoria. Dentre essas provas estava um relatório feito pelo FBI que eliminava qualquer conexão de Sandra Hemme com a cena do crime. Havia também evidências sobre a conexão de Michael Holman com o caso. Tudo indicava que a promotoria estava fazendo o possível para manter Sandra presa, mesmo não havendo nenhuma evidência contra ela.
Todas as provas e evidências apontam para Michael Holman como o responsável pelo crime contra Patricia Jeschke, mas de acordo com algumas fontes, houve um encobrimento por parte de alguns policiais que ajudaram Michael a se safar. Michael chegou a ir preso sob acusação de roubo por estar em posse de alguns objetos que pertenciam a Patricia, mas ele ficou apenas 1 ano preso e depois foi libertado. Após isso, as únicas informações que eu encontrei sobre ele é que ele se mudou de St. Joseph e faleceu no ano de 2015. Depois de ter a sua segunda moção rejeitada em 1985, Sandra seguiu presa e sem esperanças. A cada dia que passava, ela acreditava menos de que um dia poderia ser libertada e voltar para a sua família. Falando em família, a família de Sandra sempre ficou ao lado dela e sempre estiveram em contato. Ela não viu a sua filha crescer, mas por meio de cartas e telefonemas, ela se comunicava e acompanhava o que podia sobre a filha. Esse apoio familiar foi o que deu a Sandra força para viver e acreditar que um dia poderia ser libertada e voltar a viver ao lado daqueles que ama. Em fevereiro de 2023, o Projeto de Inocência entrou com uma petição para libertar Sandra Remy da prisão. Eles afirmaram que Sandra confessou o crime sem ter a mínima noção do que estava fazendo e que todas as provas e evidências apontam para Michael Holman como o único autor do crime. Larry Harman, um advogado que trabalhou no caso de Sandra, afirmou que as autoridades se aproveitaram da saúde mental frágil dela. Além disso, o detetive Lloyd Paisley, responsável pelas investigações iniciais do caso de Patricia, disse que Michael Holman alegou que a sua arma de serviço havia sido roubada. No entanto, foi descoberto que a arma, na verdade, havia sido levada para a limpeza e depois foi devolvida para serviço. Lloyd Paisley teorizou que Michael usou a sua arma para desferir golpes na cabeça de Patricia, mas como a arma foi limpada por profissionais, quaisquer vestígios do crime que estavam nela se foram. Lembrando que todas essas provas e evidências foram ocultadas da defesa de Sandra Remy, fazendo com que ela permanecesse na prisão. Após a petição feita pelo Projeto Inocência, uma audiência probatória para Sandra Remy foi marcada. Essa audiência só aconteceu em 16 de janeiro de 2024 e durou 3 dias. Em junho de 2024, o juiz Ryan Horstman, em um memorando de 118 páginas, decidiu que as evidências ligavam Michael Holman diretamente ao crime, enquanto que não havia nenhuma evidência ligando Sandra Remy ao caso. O juiz também afirmou que o primeiro advogado de Sandra foi ineficaz. Os promotores do condado de Buchanan receberam 30 dias para dar a Sandra um novo julgamento ou rejeitar as acusações contra ela. Houve um impasse quanto a isso. A promotoria não queria dar um novo julgamento a Sandra e muito menos rejeitar as acusações contra ela. O juiz então deu um ultimato a eles e disse que se Sandra não fosse libertada no prazo estabelecido, o promotor responsável seria intimado até o tribunal. Então, no dia 19 de julho de 2024, após passar mais de 43 anos presa por um crime que não cometeu, Sandra Remy foi libertada. Ela foi recebida pela sua filha, sua irmã e sua neta, que a aguardavam em frente ao presídio. Sandra não quis falar com a imprensa, pois a primeira coisa que ela quis fazer foi ir visitar o seu pai, que está muito doente no hospital. Sandra Remy é a mulher que teve a maior pena de prisão por uma condenação injusta em todos os Estados Unidos. Eu não encontrei informações se ela entrará com um processo contra as autoridades do Missouri, mas é muito provável que sim. De qualquer modo, qualquer novidade a respeito desse caso, eu publico aqui na minha comunidade do YouTube. Bom, pessoal, então é isso. Na minha opinião, eu acho que independente da quantia de indenização que a Sandra receber, eu acho que nunca vai pagar pelos 40 e poucos anos que ela passou na prisão. Eu acho que o dinheiro ele compra muita coisa, mas uma coisa que ele não é capaz de comprar ainda é exatamente o que ela perdeu, que foi o tempo. Mas deixe a opinião de vocês aqui no comentário. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.